Olá, eu sou Daniel Mitelbach e está começando mais um Repercute Paraná. Uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. O tema do nosso programa de hoje é o 8 de março, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Para falar conosco sobre esse tema, convidamos a secretária da Mulher Trabalhadora da CUT, a bancária e professora Eliana Maria dos Santos, e também a representante da Marcha Mundial de Mulheres, Amanda Jaqueline Teixeira. Eliana, Amanda, sejam muito bem-vindas ao Repercute Paraná. Obrigada. Bom, vamos começar esse programa falando um pouquinho melhor de como surgiu essa data, né? Por que o 8 de março ficou marcado aí, né, na história do mundo como o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, Eliana? Pois é, a história que todo mundo conhece é das 129 mulheres que morreram queimadas numa fábrica em Nova York. Mas as pesquisas que foram feitas por várias historiadoras feministas, nunca se constatou, né, a veracidade desse fato. E, na verdade, a história do 8 de março remete à história de luta das mulheres socialistas, né? Então, em 1910, e muito antes disso, em 1907, as mulheres já lutavam para que tivessem direito ao voto, né, ao sufrágio universal. E em 1910 saiu uma proposta de que tivesse, né, um dia de luta, de organização, para que as mulheres pudessem lutar pelos espaços sociais e políticos, pelo direito ao voto, pelo direito de participar, né? Elas participavam, militavam, fizeram revolução, mas não tinham direito ao voto. E em 1917, com a Revolução Russa, que na verdade estourou, né, com a greve de mulheres tecelãs, bem no dia 8 de março, em 1918, então Alexandra Kollontai fez essa fala e, né, solicitou então que as mulheres socialistas lembrassem essa luta, essa greve do 8 de março lá em Moscou, numa fábrica de tecidos, que deu também, estourou na verdade a Revolução Russa. Então, em homenagem a essas mulheres, né, ficou o 8 de março como Dia Internacional de luta pelo direito das mulheres. Nós tivemos aí vários eventos também, né, na história de lá para cá. Você podia contar para a gente, Amanda, como é que vem se organizando desde então de 1918, né, e antes disso também a luta das mulheres, né, não só no mundo, mas também aqui no Brasil? É importante a gente salientar nesse tema do 8 de março que todo o processo, né, apresentado em torno do dia do 8 de março é um processo de muita luta. E só a luta quando há algum grau de desigualdade. E no caso das mulheres, historicamente, um grau de desigualdade muito grande entre homens e mulheres. Portanto, a luta das mulheres sempre foi pautada numa agenda de construir uma relação de igualdade entre os sexos. Que a sociedade não estivesse mais vinculada a uma divisão sexual do trabalho, por exemplo. Então, historicamente, a luta das mulheres vem cumprindo essa agenda em vários espaços que se constroem com as marchas, com as ações, com as greves, com as mobilizações, que tem pautado mesmo uma construção de uma equidade de gênero, ou seja, que nós, seres humanos, somos iguais, independente de sermos mulheres ou homens, né? Então, essa história de luta que chega até aqui, com grandes avanços, com grandes passos, mas que ainda hoje nós, mulheres, estamos na luta, justamente porque não conquistamos esse patamar de igualdade. Acho que remeter ao 8 de março, essa construção histórica de uma luta que passa pela luta pelo sufrágio universal, passa pela luta de igualdades salariais, passa pela luta da mulher, por exemplo, ter a possibilidade de ter acesso ao mercado de trabalho, passa pela construção histórica da luta da maternidade ser reconhecida como uma função social da nossa sociedade. É importante para que a gente olhe para a conjuntura dos nossos dias e entenda por que nós, mulheres, ainda estamos em luta, né? Acho que um pouco nesses termos. E fala para a gente, Eliana, um pouquinho mais sobre esses temas que vêm motivando, né, a luta das mulheres, em especial, acho que a Amanda colocou bem já para a gente aqui a questão dessa luta pela igualdade, né? A gente sabe que o outro tema também muito
colocado sempre é a questão da autonomia da mulher, né? E aí a autonomia no sentido amplo, né? Em relação ao seu corpo, em relação aos seus parceiros, em relação à sociedade. Como isso veio se construindo ao longo aí do último século e como é que isso está posto hoje? Então, até o fato, né, da própria existência, porque hoje as mulheres ainda continuam, apesar dos avanços, são discriminadas no trabalho, são discriminadas, né, nos espaços públicos, são bulinadas, né, sofrem assédio de vários tipos e são assassinadas, né, muitas vezes só pelo simples fato de ser mulher. Então, essa autonomia que as mulheres buscam é a autonomia da própria existência, de ser consideradas seres iguais aos homens. Então, não é porque eu vou pôr uma mini saia que, né, aquele velho slogan que a gente usa, né? Não é porque eu ando no espaço público que o meu corpo é público. O meu corpo não é público, né? Ele é privado. Então, eu posso ficar com quem eu quiser, quando eu quiser. Mas a autonomia também, ela se remete ao espaço econômico. Porque hoje, muitas mulheres já conquistaram autonomia econômica. Mas se a gente for fazer uma comparação entre massa salarial, né? A média salarial de homens e mulheres, os estudos do Diese, a gente sempre lembra disso no 8 de março, apesar, né, de ter diminuído a diferença, ela continua entre 25% a 30%. Né? Então, ainda as mulheres continuam ganhando menos que os homens. E apesar de terem, muitas vezes, né, um grau de formação superior, né, mestrado, doutorado, mas continua. Então, a autonomia de você também poder participar do espaço de política. Então, para as mulheres hoje, participar do espaço político é você fazer opções, né? Então, ela não conseguiu ainda se desvencilhar daquela responsabilidade privada. Então, o espaço privado ainda não foi compartilhado com os homens. As mulheres saíram para o espaço público, mas os homens, né? Ó, quer ir trabalhar? Mas olha, você tem que cuidar da casa, né? Cuidar aqui da comida, da limpeza, dos filhos, do gato, do cachorro, do lixo, de tudo, né? E os homens não dão essa sustentação. Muitos companheiros, vamos dizer que tem companheiros que realmente, não que ajudam, mas compartilham, porque na verdade esse termo ajudar, a gente questiona muito, né? Não é questão, meu marido me ajuda, ele não tem que te ajudar, ele tem que compartilhar as tarefas, né? Então a gente tem essa dificuldade também, principalmente, de estar no espaço político e de decisão, né? Tem muitos entraves ainda que fazem com que a mulher, muitas vezes, ela acabe abrindo mão do espaço público. Nos últimos anos, Amanda, dá para dizer que, pelo menos um discurso que vem aí ao longo dos últimos 20 anos, muito presente nessa nossa sociedade ainda extremamente machista, é aquele discurso de que as mulheres já foram para a rua, já queimaram sutiã, já conseguiram o que queria, já votam, trabalham, comandam, né, citam exemplos nesse sentido, para dizer que a luta das mulheres hoje não tem mais sentido, né, para dizer que não tem mais por que lutar, que já está tudo certo, já está tudo resolvido. O que tem por trás, né, dessa afirmação que a sociedade impõe hoje sobre as mulheres? Certo. Você começou o programa, Daniel, muito bem, dizendo que o 8 de março é o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. E quando a gente analisa a sociedade pela ótica do feminismo, que é a nossa ótica, a ótica dos movimentos, a ótica da Marcha Mundial das Mulheres, que é o movimento da qual eu milito, a gente analisa, primeiro, por uma lógica estruturante. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não quer apenas a autonomia das mulheres. A gente quer que a sociedade, que hoje é dividida em classes, entre classe trabalhadora e classe dominante ou classe burguesa, a gente quer que essa sociedade seja superada. E o feminismo, para a gente, se constitui como um elemento estruturante para essa condição. Por quê? Justamente porque o patriarcado, que é o que cria, o que constrói as condições de opressão às mulheres, né, ao longo da nossa história, o patriarcado, ele também se constitui como um elemento estruturante de dominação econômica para o capitalismo. Então, para a gente, apesar dos avanços que você cita muito bem dos últimos anos, apesar de nós estarmos
hoje inclusas no mercado de trabalho, em espaços públicos, políticos, mesmo que em percentual muito pequeno. Hoje o Brasil ocupa, entre 187 países, o Brasil é posição 162 em participação política feminina na política, né? Mesmo com essas disparidades, a gente ainda entende que avançamos, mas a gente ainda não conseguiu construir uma sociedade nova. E essa sociedade nova não é apenas para as mulheres, é uma sociedade nova para homens e para as mulheres. Então, por isso, a luta feminista, ela é mais do que nunca presente, ela precisa estar vinculada com uma luta de uma sociedade melhor. Por isso que nós continuamos nas ruas. Não o discurso de que está superada a desigualdade entre os gêneros, pelo simples fato de que nós estamos no mercado de trabalho, podemos hoje estarmos em cadeiras universitárias, votar, e esse voto ter o mesmo peso que dos homens, esse discurso não é suficiente para eliminar as condições que o machismo se organiza na sociedade. Se não fosse assim, não teríamos mulheres sendo assassinadas. A cada 2 minutos são 5 mulheres assassinadas no Brasil, vítimas de feminicídio. Isso tem a ver com a estrutura da sociedade. E é por isso que a gente permanece nas ruas. E, além dessas, quais são as outras pautas, Eliana, que têm levado hoje as mulheres para a rua? O que mobiliza as mulheres? Para nós da CUT, a gente tem já a campanha de combate à violência e tolerância nenhuma desde o início de 2005. Né? Na década de 90, lutávamos por creche e lutávamos também pelas cotas de participação. Então, hoje, a gente vai comemorar esse ano 31 anos, né, de fundação da CUT, e as mulheres estiveram sempre presentes desde a sua fundação, mas a gente não tem essa representação de mulheres paritária. Então, para nós, uma das lutas das mulheres trabalhadoras é estarmos no espaço de decisão, no espaço de poder dos sindicatos. Porque estamos cansadas já de todos os anos, no 8 de março, a gente fazer a mesma fala, né? Olha, as mulheres continuam ganhando menos que os homens. Mas quem está na mesa de negociação? São os homens que negociam. Então, enquanto não é o homem dizer, olha, eu não vou ceder o espaço para a mulher, porque o espaço de poder não é, né? Quem disse que tem que ser um homem que vai comandar o sindicato, ou que vai comandar uma mesa de negociação? Então, a gente tem ainda muita dificuldade em fazer com que os companheiros entendam, e quando a Amanda falou da luta de classes, alguns ainda dentro mesmo da CUT, né, acham que a luta tem que ser pelo fim da sociedade capitalista. Depois, né, vai superar todas as outras desigualdades. E a gente não pensa assim. Nós queremos superar essas discriminações já. Né? Não vamos ficar esperando o socialismo chegar para que, né, haja o reconhecimento da nossa importância no espaço de decisão. Então, uma das questões das nossas bandeiras é, né, a paridade, não só na direção dos sindicatos, na direção de mesas de negociação, mas principalmente não fazer só a paridade em números, mas a paridade qualitativa, ou seja, uma paridade que realmente as mulheres vão ocupar os cargos também importantes do sindicato, né? Outra questão é o combate à violência, que continua, a Amanda lembrou, e o nosso 8 de março aqui, a Marcha das Mulheres, o nosso tema é pelo fim da violência, né? Porque os diagnósticos continuam assustadores. E muitas vezes pelo simples fato das mulheres dizerem não a um relacionamento que, né, não, vamos dizer, que não interessava a ela. Então, o homem não aceita um não. Né? Então, são duas bandeiras chaves. E esse ano é um ano bastante emblemático para a gente trabalhar isso. Né? Nós temos 2 disputas aí, 2 projetos que estão em disputas. A gente tem todo um debate da reforma política que a gente tem que conversar mais, até porque essa discussão do espaço de poder e decisão, né, se não tiver uma reforma política, vai continuar bastante difícil. Quer dizer, quem tem dinheiro vai continuar fazendo suas campanhas milionárias e vão continuar ocupando esses espaços. E a gente tem que discutir também as condições, né, para que as mulheres possam realmente assumir as candidaturas. Sim, a gente vai até
aprofundar um pouquinho melhor, né, essa temática da participação feminina efetivamente nos espaços de poder, né, em especial dentro da vida política do nosso país. Mas só para a gente poder fechar esse bloco, Eliana, qual é a condição hoje dentro do movimento sindical? Avançou na participação das mulheres, né, como é que está essa caminhada rumo à paridade, ou o movimento sindical brasileiro ainda é marcado pela predominância masculina, né, nas direções, nos espaços de poder? Qual é o diagnóstico hoje? O diagnóstico é que é um desafio para a gente, para o próximo congresso, né, a gente ter paridade. Tem muitos sindicatos que já assumiram essa pauta, né, e fazem isso já quando vão para um seminário, então ter a paridade, né, já de homens e mulheres, até para fazer, né, a formação política. E infelizmente, né, meu estudo que eu fiz na tese de doutorado era sobre o movimento sindical. E a gente percebe que não sai muito daquela cota, né? A gente não conseguiu romper com a cota dos 30%. Então agora a nossa meta é a paridade, 50%. E a gente está tendo dificuldade, sim, né? A gente tem que convencer muitos companheiros que isso vai ter uma qualidade para o movimento. Então tem muitos que acham que vai ter que abrir mão do seu espaço político, como se o espaço fosse, né, olha, o espaço é masculino, né? Então vamos fazer uma concessão, não é isso, né? O espaço de poder não é masculino, o espaço se as mulheres hoje representam metade da classe trabalhadora, nós queremos também ocupar esses espaços de decisão, queremos estar no sindicato, nas mesas. Então, ainda é um desafio. Vamos ter uma plenária agora, né? E a nossa preocupação enquanto CUT é fazer com que haja uma participação paritária de delegação para essas plenárias e que as mulheres também tenham condição, né, de estar pleiteando as vagas, né, na próxima direção da CUT, estadual, nacional e também nos seus sindicatos. Perfeito. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo agora no nosso programa e já retomamos então com esse tema específico da participação das mulheres na política. Repercute vai para o intervalo e voltamos já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Acredite em mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? Cortou primeiro, executou o seu centro, entrou o Paquete,
A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. De volta com o Repercute Paraná, falando no programa de hoje sobre o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Bom, Amanda, no primeiro bloco a gente já fez aí um resgate histórico dessa data, né, da importância da luta das mulheres, e agora a gente quer falar um pouquinho mais sobre a participação feminina na política, né? A gente sabe que esse ano é um ano eleitoral, né? A gente tem aí as eleições nacionais pela frente, e apesar hoje da maioria dos eleitores ser de mulheres, né? A gente tem aí 52% praticamente de mulheres como eleitoras, as mulheres ainda têm uma baixa participação, né, nesses cargos eletivos. Qual é o motivo? Por que isso ainda acontece? Certo, Daniel. A gente precisa fazer um resgate histórico também, né, para explicar esse tipo de fenômeno. Ocorre que a sociedade se configurou a partir de uma divisão sexual do trabalho. Né? E essa divisão sexual do trabalho definiu o que é local de homem e o que é local de mulher. E o local da mulher, historicamente, foi definido como sendo o privado, como sendo a casa, o trabalho doméstico. E o lugar dos homens sempre foi definido como sendo o espaço público, o espaço político, o espaço do trabalho, um espaço que, diferente das mulheres, estava sempre vinculado a uma participação política, seja ela nas decisões das empresas, seja ela no espaço de militância em si, ou seja ela na participação política mesmo, quando se trata de candidaturas e quando se trata também da questão do voto. As mulheres conseguiram o direito ao voto muito recentemente, né? Considerando a cronologia histórica da nossa sociedade. Bom, disso é mais fácil entender o porquê as mulheres têm dificuldade de se relacionar com o que é público. Porque elas são criadas unicamente para estar em casa, no cuidado dos filhos, no cuidado das tarefas domésticas, que são importantes para a nossa sociedade, assim como a política. Mas que a gente entende que essa divisão faz com que as mulheres fiquem em casa e os homens vão fazer política. Isso é muito difícil de ser superado, né? É uma luta cotidiana, porque envolve o que há de mais íntimo, que é a família, que é a divisão das coisas de casa, que é o sagrado, que é a igreja, que é a reprodução desses valores. Então, a mulher não está hoje representada na política, assim como se representa na sociedade. São 52% de mulheres votantes. Entretanto, a participação política na Câmara dos Deputados é de 9%. No Senado, é de 12% de mulheres. Isso não se reflete justamente pelas condições que a sociedade impõe. E quando uma companheira se dispõe ao debate político, ela ainda permanece cuidando da casa, cuidando dos filhos, organizando a questão profissional, seja ela professora, seja ela empregada doméstica, seja ela, enfim, qualquer profissão. E nesses limites, a gente tem um grau de condição inferior para estar no espaço público que os homens têm. As condições são diferentes. E o patamar que a gente quer alcançar, e aí quando a gente fala do plebiscito por uma constituinte exclusiva para mudar o sistema político, a gente quer alterar essas condições de participação. Né? Não é uma vontade individual das mulheres, mas são as condições como a sociedade as criou que colocam elas para uma agenda mais privada, para uma agenda da tarefa doméstica, do cuidado, do que para uma agenda pública. E a gente sabe que o espaço de poder, de fato, que organiza as relações sociais, que vai legislar, que vai construir uma dinâmica diferenciada para a vida das mulheres e dos homens, é o espaço político, não é o espaço privado. O espaço privado organiza a vida daquelas pessoas que estão no espaço. O espaço público organiza a vida de uma sociedade como um todo.
Então, o que a gente tem dito é que a gente defende, a partir desse plebiscito, a despatriarcalização do Estado. Nosso Estado ainda é um Estado patriarcal e que organiza esses processos, os processos de reprodução dessa subrepresentação da mulher, ainda se organiza a partir do Estado. Então, essa é a nossa grande agenda, assim, é despatriarcalizar o Estado, é organizar de fato as condições para que as mulheres possam incidir politicamente no mesmo grau que os homens. Eliana, a gente tem exemplos, né, hoje já concretos, inclusive, da participação e da participação efetiva das mulheres, né? Nós estamos vivendo aí um período, né, com a primeira presidenta mulher, né, no nosso país. A nossa central também, a CUT Paraná, é presidida por uma mulher. E eu, agora nessa fala da Amanda, me veio uma imagem na cabeça durante um ato que a gente realizava em Brasília no ano passado, né, numa das visitas ao Senado. Eu lembro que no Senado tem uma parede, né, com as seguintes, as mulheres, né, do Senado. E aí vem o quadro das senadoras, né, que já exerceram e que ainda estão exercendo o seu mandato. Mas assim, a primeira senadora eleita é de 93, né, do primeiro mandato, e deve ter uns 25 quadros naquela parede, olha lá, né, de uma casa que vem aí, né, a cada 8 anos se renova, né, troca os seus 81 senadores desde o início da República nesse sistema bicameral. Então é um número realmente muito pequeno e muito recente dessa participação. O que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Então, o exemplo também aqui do Paraná, né? Vejam, a única, né, mulher senadora que a gente elegeu foi a Gleice. E também, né, desde a história da República, né, a única mulher presidenta que é a Dilma. E se a gente for pensar, né, que a nossa democracia é muito recente, né, República 1889, tivemos 2 ditaduras, ditadura Vargas e a ditadura militar. Somando, dá 40 anos de ditadura, porque se a gente somar 21 anos de ditadura militar, mas só podemos votar em 1989, então foram 26 anos, né? Então são 40 anos de ditadura. E os espaços, né, como a gente viu, tem toda essa dificuldade. As mulheres hoje, aumentou a participação delas nos partidos políticos porque mudou a lei. A gente tinha uma lei de cota que era 30% de reserva para as mulheres, né? Tipo, você reservar a vaga para 30% de mulheres, não que elas tivessem, obrigatoriamente, os partidos tivessem que ocupar com mulheres. Então, em 2009, acho que foi em 2009, mudou a lei, então passou a ser obrigatório, né, o preenchimento de 30% das candidaturas ou das chapas com 30% de nomes de mulheres. A gente sabe que muitas saíram meio de laranjas para fazer campanha ou para cumprir ali a lei, né? Mas isso incentivou, e principalmente a eleição de uma mulher para presidenta da República, fez com que as mulheres também almejassem, olha, nós podemos, se tem uma presidenta eleita, nós podemos ocupar todos os espaços, né? E foi interessante que eu vi um dado do TSE, de 2012 a 2013, aumentou 64% de mulheres filiadas em vários partidos. Então isso é muito significativo. Então 64%, né, de aumento de filiações femininas em partidos políticos. E também a gente teve um acréscimo aí nas eleições de 2012 de participação de mulheres, né, candidatas, e isso refletiu também na eleição. O que a gente precisa garantir é que realmente essas mulheres tenham condições de saírem candidatas, com os partidos apoiando, não colocá-las como laranja. E isso vai acontecer na reforma política, por isso que a gente luta para que tenha um fundo público de campanha, né, para que quem tem mais grana vai, né, poder fazer uma campanha mais bonita, né, vai estar na rua, né, vai contratar pessoas. Então é isso que acontece. Se a gente tiver um fundo público, a reforma política vai proporcionar também esse espaço de democratização desse espaço, principalmente para as mulheres. E outra questão também que é importante é que outros países já colocam essa obrigatoriedade, né? Vai preencher lá, são 500 e poucas vagas no Congresso, vai ter que ter a cota feminina, né? Vai ter que preencher. Se não preencher,
né, não vai ser preenchido por homens. Então, é uma questão que a gente tem que pensar na reforma política. Então, são várias, né, construções que nós estamos discutindo para que realmente haja uma democratização e uma participação efetiva das mulheres e filiação, participação, por exemplo, teria que ter toda essa condição específica para as mulheres participar. Então, creche, quando vai viajar em eventos, tem que ter, né? O movimento sindical já vem trabalhando com isso há algum tempo, mas também fazer o diálogo com a parceria com o companheiro lá para que, né, possa realmente ter essas relações domésticas compartilhadas, né? Que acho que o grande entrave hoje realmente é a responsabilidade doméstica, essa responsabilidade que fica ainda a cargo da mulher. Então, para ela, militar, né, hoje, é muito sacrifício. E muitas delas, incrível assim, elas não pensaram duas vezes. O marido, né, implicou ali, tentou limitar. Muitas mulheres estão hoje separadas e não é isso que a gente quer, né? Nós não queremos isso. Queremos que realmente os companheiros vejam com uma parceria, né, que a gente possa transformar o mundo de uma forma igualitária, justa, igualitária, e que não tenhamos mais machismo, né, nem opressão de gênero. Amanda, o movimento muitas vezes diz que não basta ser mulher, né, muitas vezes, para encampar essa luta. Olhando hoje para esse cenário que a gente tem, citando, né, o exemplo que a gente já deu do Congresso Nacional, né, com 9 senadoras, aí cerca de 50 deputadas mulheres, a gente vê muitas delas na bancada ruralista, na bancada evangélica, isso sem mencionar, claro, aqui as assembleias legislativas, as câmaras municipais. Então, além da pouca presença das mulheres dentro desses espaços, como é que tem sido hoje a representação que essas mulheres têm feito nesses espaços? Realmente, né, não basta ser mulher. Assim, as mulheres, essa parcela da sociedade brasileira, da população, elas não vivem em outro mundo, elas vivem nesse mundo, junto com os homens, junto com os valores e com os padrões que se estabelecem no antagonismo que a gente já mencionou aqui, da luta de classes. Então, existem mulheres que não são trabalhadoras, existem mulheres que estão do lado do opressor, né? Porque elas estão nessa sociedade e reproduzem valores dessa sociedade, né? Então, a luta das mulheres, e por isso o termo luta das mulheres trabalhadoras é importante para designar, ela só se fundamenta como um processo revolucionário quando ela tem classe, quando ela está do lado das trabalhadoras. E aí dizer que está do lado das trabalhadoras é também entender que essas trabalhadoras, quando são mulheres negras, sofrem ainda um grau maior de opressão. Estão nos postos mais precarizados de trabalho. Quando são mulheres negras jovens, sofrem um grau ainda maior de opressão e de discriminação na sociedade. E se somar-se a isso a questão da orientação sexual dessas mulheres, né, se tratando das companheiras lésbicas ou bissexuais, o grau de opressão e de violência contra essas mulheres é ainda maior. Então, quando fala de representação, né, na política, nos nossos espaços, em especial nos parlamentos, né, é dizer que, de fato, existem mulheres que estão nesses espaços, mas que não defendem o interesse da maioria das mulheres brasileiras, que são as mulheres trabalhadoras. Ou seja, elas fazem o jogo do capital, fazem o jogo, reproduzem os valores de manutenção, inclusive, de uma sociedade dividida entre o sexo. Se pegar aqui a Assembleia Legislativa do Paraná, nós encontraremos companheiras em termos, né, mas encontraremos deputadas que chamam a audiência pública, ou seja, está ali enquanto poder político, poder público, chamando a audiência, colocar o Estado para debater contrário à pílula do dia seguinte, contrário ao uso de preservativo, contrário aos métodos que organizam a sexualidade. A defesa do Estatuto do Nascituro. Exato, a defesa do Estatuto do Nascituro. Então, ou seja, é
E também esse linear que envolve Estado e o que é privado, o que é religioso, também não é respeitado, né? Então, além dessa subrepresentação das mulheres, a gente ainda tem a dificuldade da subrepresentação das mulheres trabalhadoras. Então, esse é um grande desafio que a gente precisa avançar, e apenas com uma reforma política que não organize as eleições pelo poder econômico é que a gente vai conseguir superar, né? Para um trabalhador, para um homem trabalhador chegar a um cargo eletivo, tem grandes dificuldades econômicas. Para uma mulher trabalhadora, que hoje, né, numa avaliação mais geral, recebe menos do que os homens, tem condições efetivas de participação política muito menor. Para ela chegar a ser eleita em cargo A, B ou C, é ainda um desafio muito maior. Então, são esses elementos que constituem esse cerceamento da participação das mulheres no espaço, das mulheres trabalhadoras no espaço de decisão, que são os espaços de poder, os espaços parlamentares, executivos, enfim. E qual é a expectativa, Eliana, para a eleição esse ano? É possível avançar mesmo com a legislação vigente que a gente tem, né? Ainda sem termos, de fato, conseguido conquistar essa reforma política, né, pela qual a gente luta? Qual é a expectativa para o cenário que a gente tem posto esse ano? Bom, estamos trabalhando aí para o plebiscito, que vai ser em setembro, né? Então, está acontecendo debates no Estado, no Brasil todo, em torno do plebiscito. A expectativa é boa, né? A gente já tem uma discussão em vários partidos, porque tem um fórum, né, de mulheres suprapartidário organizado pela Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que tem, né, trabalhado assim com muito afinco para que as mulheres saiam candidatas. E é claro, né, ali tem mulheres que não têm esse reconhecimento de classe trabalhadora. Mas, enfim, é importante que as mulheres façam parte também, né, desses espaços. A expectativa é que a gente vai ter muito trabalho. Vamos ter que fazer muita campanha, vamos ter que, né, bater a sola de sapato aí, fazer a campanha com as mulheres, trabalhar com elas, né, a importância de filiações, trabalhar também a importância de conhecer principalmente, né, o programa dos partidos, dos seus candidatos, acompanhar o que os candidatos estão fazendo, né, porque muitas vezes as pessoas nem lembram em quem votou, né, isso é incrível, porque tem as eleições gerais. Muitas pessoas lembram que votou para presidente, para governador, mas para deputado federal, estadual, não lembra. E nem sabe o que eles estão fazendo, né? Então, isso é importante. Então, a gente tem trabalhado isso também dentro dos nossos sindicatos, da importância, e a CUT colocou como um grande eixo para esse 8 de março a participação das mulheres na política, a participação das mulheres trabalhadoras no plebiscito, e principalmente envolver as mulheres nesse debate que são as eleições gerais, porque tudo gira em torno da política. Então, se falta creche, se falta políticas públicas de saúde, se falta, né, educação, e tantas coisas que a gente vê, principalmente no nosso estado, né, sendo privatizado, né? Então, eu sou professora, você lembrou, né, disso, mas é assim incrível como a gente tem visto a deteriorização, né, das escolas públicas, né? Tem escolas que fecharam turmas porque, né, teve uma orientação do Estado, tem que diminuir custos. Então a situação é bastante conflitante. Então se as mulheres não tomarem, né, conhecimento disso, não fizerem essa luta, dificilmente a gente consegue mudar. Então a nossa expectativa é trabalhar isso durante todo esse período aí do mês de março, trabalhar principalmente no plebiscito, com seminários, oficinas, organização de debates e incentivar principalmente as candidaturas femininas, né? Acho que isso é fundamental, fazer com que a gente tenha uma surpresa aí, não só 30%, mas tenha além das cotas, né? O nosso limite não pode ser as cotas. Legal. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo agora no nosso programa e na volta vamos voltar com outro tema, né, muito importante, que é a questão da violência, né, contra as mulheres.
Repercute vai para o intervalo e voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta para o último bloco do Repercute Paraná. Amanda, a gente vai falar agora um pouco dessa questão da violência contra as mulheres, né? Essa é uma pauta que tem surgido, né? A própria Eliana já esteve aqui com a gente em outros momentos discutindo essa questão, e a pergunta para você agora é, além do que a gente já conseguiu avançar até esse momento, né? Desde a promulgação da Lei Maria da Penha e tudo mais, o que é preciso fazer além disso para a gente continuar avançando? É preciso que o Estado olhe para o tema da violência contra a mulher como sendo um tema central, como sendo um tema que a gente vai ter que transpor esse tema para seguir uma sociedade minimamente pacífica, né? O tema da violência contra a mulher, ele é inaceitável, a gente não consegue mais visualizar condições para que esse tema possa seguir na sociedade da forma como está posto. A gente acaba de concluir uma CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre o tema da violência contra a mulher, presidida inclusive pelo deputado Dr. Rosinha, que trouxe para a gente um relatório apavorante mesmo, apavorante. Foi uma comissão que visitou todos os estados, que identificou os casos de violência. No Paraná, identificou casos de violência gravíssimos que o Estado não dá conta de solucionar. O Estado tão simplesmente nem olha para esses casos como sendo casos de violência contra a mulher, tipifica como as mais variadas formas de violência, menos de violência contra a mulher. Então, o que precisa? A gente tem uma legislação muito importante, que foi a legislação, a Lei Maria da Penha. A sua efetividade não depende unicamente das denúncias, como é colocado muitas vezes na mídia, né? A Lei Maria da Penha depende de você denunciar.
Não depende unicamente disso, depende também das pessoas terem a possibilidade e a capacidade de intervir, né? Como a gente sempre diz nos movimentos feministas, né? Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, e tem que meter, tem que denunciar, né? Mas não é simples assim para resolver um problema que hoje organiza as relações sociais, que é a violência contra a mulher. O Estado precisa tomar as rédeas disso, precisa intervir com políticas públicas eficazes, políticas públicas eficientes. É inadmissível que o Estado do Paraná, sendo o 3º no ranking da violência contra a mulher no Brasil, é inadmissível que a gente não tenha uma secretaria gestora da política a nível do Estado. Não temos uma secretaria da mulher. Quem é que pensa essa política? A Secretaria de Segurança pensa um pouquinho, a Secretaria de Justiça pensa outro pouquinho e vai colocando em caixinhas uma política que precisa ser efetiva e precisa ser central. A Secretaria de Mulheres, hoje no Paraná, por exemplo, a gente tem pouquíssimos, são 12 municípios no Paraná que possuem um órgão gestor da política das mulheres. Enquanto a gente não tiver um Estado, um governo que organize, né, com centralidade essa política, nós estaremos patinando com relação à violência contra a mulher, né? A gente tem aqui a cidade de Piraquara, é a 2ª cidade no ranking brasileiro em índice de violência contra a mulher. O Paraná, hoje, nos dados gerais, né, tem 6,4 homicídios por cada 100 mil mulheres. O Brasil tem 4,4. Né? Piraquara tem 10,4 homicídios a cada 100 mil mulheres. E a gente vivendo essa realidade, colocando de forma periférica esse tema, tratando como se fosse algo naturalizado, algo normal, é caótico. A gente chega num momento caótico. É preciso intervir com centralidade, entender que a violência contra a mulher precisa ser superada para a gente avançar em qualquer que seja o tema de desenvolvimento da nossa sociedade. Só assim a gente vai ter uma possibilidade de acabar com a violência contra a mulher no Brasil. Perfeito. Eliana, no ano passado, quando nós discutimos esse tema, né, uma das questões colocadas era justamente essa, né, de que o nosso Estado é, de fato, um dos mais violentos, né, contra a mulher. Como é que, agora com esse relatório e tudo mais, como é que tem se visto essa situação, né, o que mudou do ano passado para cá, e como que o movimento de mulheres se organiza para criar ações concretas, né, na luta, no combate à violência contra as mulheres? Então, nós da CUT Paraná assumimos isso também como uma bandeira desde o ano passado, né? Esse ano a gente está fazendo a 3ª pedalada, né, pelo fim da violência contra as mulheres, que é uma forma bastante lúdica de fazer essa denúncia, né, e tentar cobrar, né, políticas públicas, principalmente políticas públicas. E políticas públicas, né, da Secretaria, ter Secretaria da Mulher, mas políticas públicas e a CUT vem trabalhando muito também nesse debate da democratização da mídia. Então é só a gente perceber na mídia, o que a mídia faz com a mulher? Ela torna a mulher um objeto, uma mercadoria. Então as relações, né, mesmo dentro de casa ou com os companheiros, é como objeto mesmo. Então você rompeu comigo ou você não quer ter relações comigo, vou te espancar, porque você é como se fosse um objeto de uso para o meu prazer. Então, muitas relações de violência sexual, de violência doméstica, ou mesmo as de estupros, de violência infantil, acontecem dentro de casa, né, dentro da unidade familiar. E isso também o relatório de mais de 1000 páginas mostrou. E recomendou várias questões, principalmente para o estado do Paraná, e eu estou participando do conselho, a gente está fechando também o plano, então nós temos como cobrar isso, né, fazer um plano realmente de políticas públicas para as mulheres que o Estado, né, assuma. Porque nós já fizemos 3 conferências de política para as mulheres, né? E participaram milhares de mulheres no Brasil todo, aqui no estado do Paraná também milhares. Fizemos conferências, discutimos políticas, colocamos as necessidades, né, que as mulheres têm, principalmente no combate, acesso, autonomia, tudo isso, nós precisamos do Estado. Então vejam, agora nós estamos no período da Copa, né? Então já chegou várias denúncias também. Então as mulheres ficaram assustadíssimas, o que né, a Adidas
E aí já aproveito para fazer um boicote, né, Adidas. Vocês viram a camiseta da Adidas, né? Então o formato de um coração, um formato de um bumbum, como se o Brasil, né, fosse aqui bunda e peito mesmo, né? Então começa por aí, né? E aqui mesmo na Câmara de Vereadores a gente viu lá de um vereador propondo um projeto também escabroso, né? Então a gente sabe que tem muitas discussões em relação às políticas públicas que são importantes. O Estado tem que fazer com que a Lei Maria da Penha seja implementada e, principalmente, essa discussão passa também pela responsabilidade da mídia. Então, se a gente não mudar o conceito de mídia, então lá, né, teve o ano passado uma denúncia de que uma loja de calçados usando uma menininha para vender calçados, né, de colarzinho, de batom, de peruca e tal, com joias, de fraldinha. Então, né, desde pequenininha, as mulheres sendo usadas. Então, precisou todo um movimento de mulheres para poder tirar a campanha do ar. Então, é inadmissível, né, que a gente tenha um país em que as mulheres são objetos sexuais. Né? Mesmo, né, na Copa a gente está vendo isso acontecer. Então, a violência só vai acabar quando tiver uma mudança geral. Então, uma mudança vamos dizer, cultural, que envolve várias políticas públicas, e o Estado é o grande responsável por isso. Né? Amanda, nesse cenário, né, colocado, dessa objetificação da mulher, né, pela mídia, nessa discussão também das questões de exploração sexual e mesmo na questão da violência contra a mulher, dos mecanismos que as mulheres têm de defesa, qual é a percepção do movimento? As mulheres têm reagido a isso, né? As mulheres têm enfrentado essas situações e quais são os entraves, né? Aonde que esbarra, né? Aonde que a iniciativa da mulher de reagir a isso tudo encontra, né, uma barreira e não consegue transpor. Certo. O tema da mercantilização do corpo das mulheres é um tema importante, um tema que passa pela autonomia, é um tema que passa por toda a nossa luta, assim, né? Ele é transversal à nossa luta toda. A gente vê no Brasil as mulheres sendo, de fato, a grande propaganda, né? Se você pegar a propaganda de cerveja, tem uma mulher nua, se você pegar, ou seminua. Se você pegar uma propaganda de carro, é a mulher que está vendendo. Se você pegar uma propaganda de caderno escolar, vai ter uma mulher vendendo. Se você pegar qualquer tipo de propaganda, na maioria delas, chega-se a confundir qual é o objeto de fato que está sendo vendido. Se é a mulher ou se é o carro. De tanto que a propaganda evidencia o corpo da mulher para esse fim. Né? Não apenas nas propagandas. A reprodução do conceito de mulher-objeto se dá também nas produções culturais do nosso país, as produções musicais, se dá em todos os espaços, justamente porque é uma concepção de estrutura. A sociedade se estruturou a partir dessa concepção, de que a mulher tem que ser objeto do homem. Né? Então, nesse sentido, acho que o último período, a gente tem conseguido avançar nesse tema, conseguindo construir uma cultura mais ampla entre as mulheres de que isso não é natural, diferente do que com os homens. Grande parte dos homens entende que é natural mesmo, que a mulher esteja com o seu corpo à mostra, que a mulher esteja nas propagandas, que a mulher esteja submetida a determinados padrões, que inclusive, né, são também uma forma de violência contra as mulheres, que são os padrões de beleza, que é o padrão de fazer cirurgias plásticas, que é o padrão de estar sempre em dietas, que é o padrão de ter o cabelo liso, de ter o cabelo X ou Y, de usar a roupa tal ou a roupa tal. Tudo isso se configura violência contra a mulher. Né? E como é que rompe? Existe uma denúncia que a gente possa fazer contra... me senti lesada porque essa propaganda não me representa. É uma propaganda que estabelece um padrão de mulher que eu acho que isso é uma violência contra mim. Existe como fazer esse tipo de denúncia? Não existe. A gente ainda não avançou
nesse aspecto de criminalizar esse tipo de propaganda. A não ser nos casos mais extremos, que aí são, eu chamo de bizarros, não chegam a ser extremos, que são o caso, por exemplo, da mercantilização das meninas, das crianças, né, colocando como objeto sexual também, porque nada mais é do que colocar a menininha como objeto sexual. Aí criminaliza porque tem toda a relação também com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí avança nessa linha, criminaliza. Fora isso, não existe criminalização, né? Existem passos, por exemplo, e a gente tem acionado muito o Ministério Público nesses termos, né? Quando se trata, por exemplo, de produções culturais que absolutamente evidenciam formas grotescas de machismo. A gente consegue intervir em determinados aspectos. As mulheres têm procurado e têm superado isso? Creio que sim. Acho que a gente vive um outro momento na história brasileira, um momento que as mulheres também têm visto o seu empoderamento representado em outras mulheres, outras formas de serem representadas, ou seja, não apenas na novela, não apenas na propaganda, não apenas nas músicas disso ou daquilo, mas também na política, também nos espaços públicos. Eu acho que isso é importante e tem demonstrado resultados quando as mulheres se organizam nos movimentos. E a gente vê que o movimento feminista no Brasil passa por um outro momento, um momento de fortalecimento mesmo, fortalecimento, unidade e de crescimento. Tem muitas mulheres no Brasil organizadas nos movimentos feministas. Então, acho que essa sim é uma demonstração de que a gente tem se organizado e tem avançado na conquista dos nossos direitos. Tem muito a caminhar, por óbvio, tem muito. Não é um caminho que se traça da noite para o dia, mas o entendimento dos movimentos de mulheres, mais no geral, assim, com exceções, poucas, é de que a gente tem avançado, né? E que esse grau de consciência que as mulheres têm chegado e que necessariamente vai passar pelo grau de consciência dos nossos companheiros, dos homens, eu acho que é fundamental assim, nesse período. Bom, nosso programa chegou ao final. Eu queria parabenizar a Marcha Mundial das Mulheres e também a CUT por essa atuação, por esse ato, agora no 8 de março, e deixar aí esses últimos 30 segundos, Eliane, para você fazer a propaganda da nossa pedalada. Pois é, quem estiver por Curitiba, no dia 22 de março, a gente tem a 3ª edição da nossa pedalada pelo fim da violência contra as mulheres. As inscrições são gratuitas, mas é importante que façam a inscrição na CUT, até para ver se tem bicicleta, se não tem, se vai precisar de reservar, a gente tem dicas de locação. E a camiseta, quem quiser adquirir, também é um preço de custo, só ligar lá para a gente. Então, dia 22 de março... A partir 9 horas na Santos Andrade, beleza, ao Barigui. Vai ter show cultural e sorteio de brindes também lá. Então, obrigado pela participação, Eliana. Obrigado, Amanda. Repercute vai ficando por aqui e nós voltamos no próximo programa na semana que vem.